Olá, que bom que você está aí, eu aqui, nós juntos outra vez no nosso Mobcast Follow Up. Follow Up tem a ver com continuidade, acompanhamento, com o objetivo de não deixar esfriar o que foi aquecido no Encontro de Líderes Mob 2020 e manter aquecido, manter fortalecido o nosso vínculo ou os nossos vínculos. Eu e você e eu, nós juntos, uma família espiritual espalhada por todo o Brasil e fora. Nossa convidada de hoje, que aqueceu nossos corações no Encontro de Líder Mob 2020, está de volta no Mobcast Follow Up. Eu estou falando dela, Zazá, gente da caminhada, gente que veio para conversar sobre líderes que caminham em direção dos que sofrem e também para acrescentar, inspirar, fortalecer. Gente que veio para somar, de Barcelona para todo mundo. Zazá, bem-vinda. Boa noite ou boa tarde, eu não sei em que momento você verá essa conversa, mas o importante é que você verá e nós estaremos juntos. Ouvirá, né? Vai ouvir sim, porque é muito importante a gente conversar, é muito importante a gente estar junto nesses momentos tão difíceis. E como você disse, Eliseu, é tão importante a gente fortalecer os vínculos, a gente se encontrar, compartilhar a esperança, celebrar com gratidão e lamentar juntos nesses momentos de dores e dificuldades que estamos vivendo, mas também de gratidão e de louvor a Deus. Maravilha, maravilha. Zazá, eu sei que seu tempo é precioso, você é um tipo de gente que leva muito a sério ao tempo, e isso é muito inspirador, isso é muito bom, até falei sobre isso esses dias, aquela observação de Paulo, quando ele nos convida para estar atentos ao tempo, à maneira como a gente vive. Eu espero aproveitar da melhor maneira esse seu tempo que é tão precioso, e esse tempo agora torna precioso que você dedica para tanta gente que acompanha a gente, como você falou, assistindo ou ouvindo, assistindo aqui pelo YouTube ou ouvindo por alguma das nossas plataformas de áudio. Zazá, eu me lembro também do nosso bate-papo ano passado, 2020, e o tempo não para, já dizia o poeta, e o poeta acertou, o tempo de fato não para, cada vez mais rápido. Não sei se você já ouviu falar, tem um cientista maluco que defende a ideia de que o dia não tem mais 24 horas, e sim 18 horas. Eu tô quase me convencendo que ele tá correto nisso. Parece que o tempo vai cada vez mais voando, mais rápido, acelerando. É incrível isso. Bom, eu estou falando de 2020 agora, do nosso encontro, e a Glenda fez uma pergunta tão especial e não deu tempo a gente conversar, e a gente então volta hoje para manter aquecida essas perguntas, esse desejo de saber, né, um pouco mais sobre liderança e como lidar com algumas situações. E aí a Glenda, ela falou o seguinte: como se preocupar com os aflitos, olhar para os aflitos, caminhar em direção dos aflitos e ainda assim descansar totalmente o seu coração em Deus. Como ficar tranquilo acompanhando tanta dor, tanta incerteza, tanto medo? A pergunta da Glenda é muito importante. Eu gostaria de convidar a Glenda, vocês aí, o Lucas, você e todos vocês, para uma taça de chá aqui de casa, aqui nesse momento, para a gente pensar numa coisa tão sagrada, que é a dor e o descanso. Deus toma muito a sério o descanso, tanto é que teve um dia que foi para descansar. Como descansar nessa criação de Deus? Ele tomou tão a sério o descansar, e descansar a alma, descansar o coração em Deus em tempos tão difíceis. É uma pergunta difícil e, evidentemente, eu não vou esgotá-la aqui com a minha reflexão, mas, assim, olhando o texto bíblico e da experiência e desse tocar do Espírito Santo em nossas vidas, a gente vai entendendo que uma das coisas mais importantes que a gente crê no caráter do nosso Deus, no caráter de um Deus que é bom. E essa bondade de Deus não está relacionada ao que Ele faz agora, mas a quem Ele é, quem Deus é. Deus é. Essa confiança num caráter que Deus nos acompanha pelo vale da dor, pelo vale da morte, pelo vale da angústia. Deus é presente. E um nome de Deus é Emanuel, é Deus conosco. E eu acredito que resgatar essa fé em um Deus
que é presença e que está presente em nosso meio. O texto bíblico nunca diz que Deus tiraria a nossa dor. Na verdade, ele se fez dor por nós. O apóstolo Paulo diz que ele também nos convida a sofrermos com ele. Então, a dor é parte da fé cristã. A fé cristã tem como parte da sua natureza, do seu DNA, o sofrimento, porque através do sofrimento nós nos identificamos com a encarnação. Mas, por outro lado, essa encarnação também nos fala do Deus presente, nos fala do Deus que habita em nossa dor. Eu acho que não existiria outra forma de descansar que não seja essa certeza profunda. O nome de Deus é Emanuel. É Deus conosco. E essa certeza de que Ele caminha conosco pelos lugares mais difíceis e nos convida para ser parte desses sinais de vida e de encarnação é o que pode aquietar a nossa alma e o nosso coração em tempos tão difíceis. A certeza de que Deus anda conosco, presente em nossa noite escura, presente em nossos momentos de dores. Esse é o descanso daquele que crê, a certeza que Deus é. Me faz lembrar uma canção. O que seria da minha vida sem essa certeza, sem essa convicção, sem esse recurso, né? Que seria de nós? E quando você fala, me vem não apenas um número. A gente sabe que não estamos falando de números, são pessoas, né? E aí, claro que a gente celebra também a recuperação, agora falando desse momento, pandemia, Covid, luto, né? Morte, luto. É verdade que a gente celebra os mais de 10 milhões de recuperados, mas também o fato de celebrarmos 10 milhões de recuperados, também não é possível a gente não olhar para os 300 ou mais de 300 mil mortes pela pandemia. Daí você multiplica por 10, ou 300 vezes 10, multiplica por 10, cada região faz essa linguagem diferente, abre parênteses, né, de multiplicar vezes. Eu já percebi isso viajando os diferentes Brasis, mas enfim, você faz essa conta, por 10, são mais de 3 milhões de aflitos, talvez até 3 milhões de famílias, né? E aí você está falando e respondendo a Glenda, trazendo essa reflexão de como olhar e ainda assim manter o coração em Deus, descansando em Deus, confiante, né? Descansar em Deus com tudo isso. E a minha pergunta agora é, certo de que é possível isso, né? Se preocupar mesmo com o coração em Deus, se envolver, se caminhar em direção ao aflito. A minha pergunta agora é, pensando nesses tantos enlutados, agora, como líder de jovem, pode engajar a sua juventude em direção a essas famílias? Se é que é possível, então, a gente olhar, se preocupar e ainda assim descansar em Deus, manter o coração em Deus, a alma em Deus. Como que nós poderíamos, então, agora sabendo disso, ir ao encontro de tantos enlutados? Ou como um líder que nos acompanha, um pastor, pode engajar a sua igreja, a sua juventude em apoio a essas famílias ou a esses enlutados? Certo de que em Deus nós podemos estar bem. Eu não sei se é difícil falar bem, né? Quando a gente fala bem, no sentido de talvez até emocionalmente bem, né? Conseguir envolver com a dor do outro. Não sei, é difícil falar estar bem, mas eu acho que é isso que a gente falou. Eu creio que uma das coisas assim que essa pandemia tem tocado a vida da gente é esse estar bem, né? E essa licença que nós temos para não estar bem. Eu acredito que a nossa fé cristã, ela que é uma fé nascida do iluminismo, ela é uma fé que nasce de um contexto histórico que a faz, em muitas circunstâncias, uma fé triunfalista. E a nossa fé é uma fé que triunfa, mas ela não é uma fé triunfalista. Eu acredito que nesse momento
uma das coisas importantes para a gente revisitar é que a gente tem o direito e tem a possibilidade de chorar, de não estar bem, mas por isso que a gente tem que construir relacionamentos profundos, onde a gente possa ter espaço para falar da nossa dor, para comunicar a nossa impotência, para comunicar o nosso sentimento de dor e de tristeza. Então, como pastor, como missionário, como irmão, como irmã, a escuta é muito importante nesse momento. Escutar aos que sofrem e escutar a dor daqueles que sofrem. E às vezes escutar sem falar nada, só uma escuta empática é extremamente importante nesse momento. Mas muitas vezes nós estamos tão agarrados pelas nossas agendas que a gente tem uma dificuldade, até uma culpa, por não estar fazendo o que deveríamos fazer. Mas é um momento de criatividade, de reimaginar caminhos para ir ao encontro do outro. Evidentemente, essa virtualidade que nos aproxima uns dos outros, ela também chega um momento que nos cansa os nossos olhos. E a gente tem sede de abraços, de encontros, de risadas juntos e de lágrimas compartilhadas. E, evidentemente, a gente precisa buscar juntos, como comunidade, reinventar e recriar com a graça de Deus. Jesus nos ensina isso, como Jesus se encontrava com cada pessoa. E nessa época, onde a gente está só nesses momentos virtuais, talvez torná-los mais humanos, humanizá-los. A forma que a gente conversa com uma pessoa ao telefone, no lugar de começar já fazendo uma pergunta ou querendo uma resposta rápida, talvez criar momentos para ouvir, mandar uma canção, visitar aqueles que a gente pode visitar, fazer uma compra para alguém que não pode ir ao mercado. Eu acredito que tudo isso é parte do que a gente pode inventar e reinventar nesses momentos. A nossa solidariedade, a nossa empatia, o nosso amor, o nosso abraço reinventado. E eu acredito que também tem essa licença para chorar e para comunicar a nossa dor. Claro, não é pecado chorar, a gente precisa lembrar disso. Jesus chorou. Jesus chorou, fato. Jesus chorou. Não é pecado chorar. Lá da Bahia, a gente cantava uma canção, Jesus chorou, entrando em Jerusalém e pensando em ontem, que foi domingo de Ramos, aquele olhar consternado de Jesus. E Jesus olha para a gente, ele não só chora por nós, ele chora conosco. Vamos lembrar de mais canções que nos ensinam. Quando você falou do olhar, por exemplo, eu me lembrei falando do lamento, né? Não triunfalismo. Aí tem uma canção que fala: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo vai bem. É possível ter uma paz mesmo quando nem tudo vai bem. Eu olho para Jesus e eu sei que ele está presente nas circunstâncias, né? Esse Jesus, esse Deus que habita nas circunstâncias, na dor, na pandemia. E aí Abacuque nos socorre, né? Ainda que a figueira não floresça, não há fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja gado nas malhadas, eu me alegrarei no Senhor. Que grito tão intenso de fé, que grito no meio de uma circunstância tão difícil, e que esse grito saia do nosso coração. E se a gente não puder gritar, talvez saia um sussurro ou um gemido, mas sabendo que Deus está aí no meio das nossas canções e lágrimas da noite escura. O fato de Abacuque significar abraço, você acredita que isso é possível para quem sente de fato abraçado por Deus e que é possível sentir esse abraço de Deus, né? Isso é maravilhoso. Sim, e talvez, Eliseu, a gente devesse parar um pouquinho aqui e abraçar juntos as pessoas que estão conosco nesse momento. Abraçá-las, né? Abraçá-las com essa oração. Um jeito bonito de abraçar é orando. A intercessão é um abraço. Nos ajoelhar, tomar tempo para clamar ou até para nos silenciar diante de Deus
pelas pessoas que sofrem, é também uma forma de abraçar. Lindo, lindo. A intercessão é um abraço. Vamos abraçar. Vamos nos abraçar em oração. Aproveito quando você falou desse tempo virtual, online. Eu prefiro o online do que o virtual. Depois eu não estou fazendo aqui nenhuma definição da palavra, até porque não sei também, não pensei agora, mas online, é tudo aí em linha, né? Mas difícil não se sentir só em tempo de fica em casa. Aí você falou visitar, se possível, quem pode, né? De repente um familiar. Acho que em alguns lugares já estão permitindo esse acesso menor, né? Público menor. Aqui já está sendo permitido esse acesso menor. Mas a gente ainda se cuida muito, é tudo com máscara. E aí a gente anima o povo a usar máscara, a usar o álcool gel, a ter cuidado, a cuidar do outro. Cuidar do outro é um jeito de abraçar. E hoje, o não abraço é também um jeito de abraçar. Eclesiastes, né? Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Claro, são contextos diferentes, não sei o que a gente pode trazer daquele contexto para agora, mas acho que o que você falou é bem pertinente. O não abraçar agora é também uma maneira de demonstrar cuidado. Seria tão bom se todos entendessem, assim, né? Que é um novo jeito de amar, né? De, olha, eu quero te abraçar tanto, mas eu não vou te abraçar porque eu te amo. Sim, eu não vou te abraçar porque eu te amo. Porque eu quero o seu bem, eu quero cuidar de você. E poesia, eu sei que você é a mulher da poesia, e aí me vem aqui São João da Cruz, já citei isso em vários mobcasts. A alma virtuosa que está só é como uma brasa que está só. Em vez de esquentar, ela se tornará cada vez mais fria. Agora o desafio, você já deu dicas aí de uma conversa mais próxima, mais autêntica, de ligar, não apenas ir direto à pergunta, ou aquela obrigação do trabalho, mas regar essa ligação, esse contato com algo mais próximo possível, né? Para que o outro sinta, não, é comigo que essa pessoa está falando, e não é só por uma obrigação, há algo especial, há algo que nos une aqui, há um contato além de uma obrigação de um trabalho. Quando eu saí da Tunísia, uma amiga me deu o cinto da mãe dela, um cinto cheio de fios, cheio de laços que se unem, fios frágeis unidos, que ficaram tão fortes. E aí a gente poderia, talvez, dizer o que nos diz Eclesiastes 4, que diz que é melhor andar acompanhado do que andar sozinho, que é melhor andar um com o outro do que caminhar na solidão, e que um cordão de 3 dobras não rompe com facilidade. Esse cordão de muitas dobras não rompe, não quebra com facilidade. Às vezes, talvez a gente se pergunte, mas a gente está sozinho hoje. O fato de estar sozinho fisicamente não significa solidão. A solidão é a solidão de não ter amigos, não ter pessoas com quem a gente possa contar, é a pior forma de solidão. Mas quando a gente transforma essa solidão em solitude e descobre uma forma de exercitar uma espiritualidade do silêncio, da meditação, da escuta de Deus, a gente descobre novos caminhos de se encontrar com Deus e com o outro, nesse tempo de distanciamento. Então, aí sim a brasa vai estar unida. Talvez não vai estar no mesmo lugar, mas ela vai estar unida por esses laços e esses vínculos de graça e de amor, por esses fios que se unem e criam tanta beleza. É um cinto muito antigo, muito, muito antigo, de uma ilha na Tunísia, mas ele continua firme, porque ele está unido. Que nós possamos permanecer unidos, fortalecer nossas amizades, fortalecer nossos vínculos com Deus, com Jesus, em oração e uns com os outros. Uau, muito, muito especial essa figura, o cinto, são fios juntos, fortalecem, né? Que especial isso. A
Tem gente que vai dizer que há razões para não andar juntos e usa terços, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Eu comentei em um outro mobcast que a solução não é separar. Se não anda junto, se não estiver de acordo, a solução é entrar em acordo. Em acordo, né? Não é um estímulo ao afastamento. Afastar, acho que não é... Eu não sei, não consigo ver uma solução no afastar, né? Não estar distante. Tanta riqueza nesse caminhar juntos. Essa diversidade. Sim. Porque o amor, que só pode acolher o que é igual, é narcísico. E o narcisismo leva à morte. Se eu só posso ver beleza na minha própria imagem, eu acabo morrendo e matando. Porque Narciso se embriagou da sua própria imagem. E o amor narcísico é um amor que mata. O amor precisa acolher a diversidade. E o amor precisa ter a capacidade de escuta, de tolerância. Não significa que a gente vai ser cúmplice do que é errado, mas significa a capacidade de escuta, reconhecendo a imagem de Deus em cada pessoa. E o resgate, Deus caminha em direção ao outro. Que o nosso amor não seja narcísico. E a gente aprende, né, com o outro, na escuta, a riqueza nisso. Querendo ainda mergulhar um pouco mais nisso, eu estou com muita sede de falar, até porque as pessoas têm falado sobre isso, me perguntam sobre isso, e eu vejo você falando muito sobre essa possibilidade desse aprendizado em dois contextos. O aprendizado no sofrimento, aprender com o sofrimento, com o lamento, há benefício nisso, mas também o aprender com outros juntos, né? Acho que não é o apenas sozinho. Você já falou do estar só, aprender na contemplação, sim, mas você também falou do aprender com outros presentes no seu sofrimento, ou você no sofrimento de outros, juntos, né? Mas dá para explorar um pouco essa possibilidade? O que a gente aprende com o sofrimento? Eu vi que você falou duas coisas, né? Do fortalecer, a gente acaba se fortalecendo. Mas o que você tem aprendido, Zazá, com a dor, com o sofrimento, com esse momento? Eu voltaria um pouquinho no que eu falei da solidão. Eu acho que a solidão se alimenta, infelizmente, da distância, ou sofre com a distância. A solitude se alimenta da comunhão com Deus e com o outro. É uma dança, é um ritmo. Estou para estar bem. Eu preciso desse momento. E é um aprendizado que o nosso tempo de tantos ruídos não nos ensinou muito. E talvez a nossa liturgia também não nos ensinou muito. Quando nos pedem alguns minutos de silêncio, muitas vezes se torna uma eternidade, porque a gente não aprendeu a ficar em silêncio. Então é um desafio grande. E agora você me pergunta o que aprendo com o sofrimento. Eu acredito que nossa fé cristã é um aprendizado que a gente entra nele agora de uma forma mais histórica, nessa semana de Páscoa, nessa caminhada que Jesus faz. Jesus não sofreu como uma vítima, Jesus sofreu como uma escolha de amor que o próprio Deus fez. Às vezes as pessoas falam, mas Zazá, não é um pouco masoquista sofrer e sofrer pela fé? Esse sofrimento dos cristãos não é uma coisa meio doentia? Nós não buscamos o sofrimento e nem devemos buscá-lo. Mas eu acredito que nós precisamos aprender do sofrimento. Eu não acredito no sofrimento como uma pedagogia de Deus. Não creio que Deus deliberadamente disse, eu vou fazer meu filho e minha filha sofrerem para que eles aprendam. Eu acredito que o sofrimento é uma contingência do mundo em que nós vivemos. É uma contingência das escolhas que fazemos, seja elas coletivas, sejam elas feitas em comunidade ou não, mas de um mundo que caminha nas circunstâncias que caminha. Mas eu creio que nessa dor, esse sofrimento nos empurra, se a gente puder, para
a presença de Deus, se a gente tiver tempo para fazer espaço, para criar espaço, para nos identificar com Cristo. E é o próprio sofrimento de Cristo que é o nosso maior modelo. O servo sofredor, como ovelha muda, levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele se entrega, ele poderia falar muitas coisas, mas essa entrega. Aí você me perguntaria, nós também devemos nos entregar por Jesus? Sim. Esse silêncio de Jesus não significa um silêncio diante das injustiças, diante da mentira, diante do engano. Ao contrário, a palavra diz: fale, alce a tua voz. Então nós precisamos entender as contingências do sofrimento, precisamos aprender o lamento. O lamento é uma disciplina espiritual, o luto é parte de uma disciplina espiritual que o Ocidente não nos ensinou. Talvez o Oriente tenha mais capacidade de lidar. Tem algumas culturas que quando uma pessoa morre, uma pessoa da família, eles se reúnem vários dias. Tem casas onde a pessoa morre, não é permitido acender o fogo em 40 dias ou alguns dias mais ou menos. Existem alguns rituais para lidar em comunidade com a dor. E a morte solitária? A morte sem pegar na mão da pessoa, sem poder dizer um último adeus, sem poder mencionar o último eu te amo ou eu te perdoo. Eu acho que algumas mortes, elas são mais duras, porque a gente se pergunta, eu não tive tempo de dizer adeus. E essas são difíceis. Eu vivi em algumas circunstâncias quando tinha o Ebola, era uma morte muito solitária, muito difícil, e agora nós estamos outra vez, vivemos essa morte solitária. E essa morte é muito dolorosa, mas ainda na solidão dessa morte, nós sabemos que Jesus está presente. E Jesus é aquele que olha para aquele que estava ao seu lado, ainda que era um ladrão, e olha com compaixão. Jesus é aquele que olha para nós com compaixão. E Jesus é o Jesus do último suspiro. Jesus é o Jesus que acompanha as pessoas, que nos acompanha nos nossos últimos suspiros e alento de vida. E eu acredito nesse sopro de vida que vai além de tudo que a gente possa imaginar, de um Deus cheio de compaixão e cheio de amor, que é presente em nosso sofrimento e que nos ensina a transformar o sofrimento em um lugar de aprendizado e de fortalecimento da nossa fé, um lugar de aprender que a nossa fé não nasce do triunfalismo, não nasce da prosperidade. A nossa fé salta da cruz, a nossa fé salta do túmulo que está vazio. A nossa fé está depositada e a nossa esperança está escondida em Cristo. E eu aqui maravilhado com esse Jesus que celebra comigo os dias maravilhosos, né? É o mesmo que será comigo ali, talvez se necessário for, se eu tiver que passar por isso, nessa morte solitária. Solitária entre aspas, porque ele estará ali, né? Conosco. Ele estará ali. O sofrimento é inevitável, isso é verdade, mas se estamos juntos, se torna um tanto mais suportável. E outra fala que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando, desenhando e lembrando de outras citações, fazendo aqui algumas costuras, me lembrei de que há uma diferença de fato entre lamento e murmuração. Lamento não é murmuração da vida. Parece que enquanto a murmuração é o chorar com a barriga cheia, o lamento é o chorar com o coração vazio. Faz diferença, né? E quantos corações carentes, né, de um abraço, desse tempo de qualidade, e até mesmo dessa partilha, disso que você fala, porque isso faz a gente passar pela dor de uma maneira mais suportável, né? Saudável, talvez saudável. E vamos falar de outras coisas para ficar mais leve também o nosso bate-papo. A gente
não precisa só lamentar agora, tem hora pra gente lamentar, mas tem hora pra sorrir também. Se é para lamentar, nós vamos lamentar juntos. Se é para sorrir, nós vamos sorrir juntos. Eu sei que tem gente que escuta a gente com o coração nesse momento de lamento, mas tem gente que escuta a gente nesse momento também de leveza, que tá tudo bem, tá tudo sob controle ali no seu contexto, apesar de sentir a dor de um outro também, né? Eu acho que deu para fazer essa observação. Eu quero fazer com você agora, Zazá, nesse momento de bate-papo, que é também de leveza pra gente, ao mesmo tempo que a gente compartilha com dor momentos, experiências, é momento também de leveza, de ver que em tudo isso podemos dar graça, que podemos ver a beleza da vida, né? Um dia eu postei que só mesmo Deus, um Deus maravilhoso que nos permite viver beleza em dias tão difíceis, né? E Ele permite. Eu quero fazer um passatempo com você e a gente pergunta e você responde em poucas palavras. Eu só vou falar esse ou aquilo, ou isso ou aquilo. Se você quiser fazer um comentário breve, você faz, mas é coisa rápida, não precisa aprofundar. É só pra gente conhecer um pouco mais de você e se divertir um pouco também nesse momento. E quem sabe outras pessoas possam fazer isso em casa com seus familiares e amigos. Vai ser legal. Vamos lá. Quente ou frio? Quente. E muita pimenta também no acarajé. Eu sou baiana. Acarajé quente tem que ser quente, né? Acarajé quente é acarajé apimentada, para quem não sabe, né? Isso é legal, boa. Noite ou dia? Noite. Eu sou da noite. Eu acho que emenda a noite com o dia. NVI ou a mensagem? Para quem não sabe, não está tão familiarizado com as versões bíblicas, eu estou falando de pelo menos 2 versões. NVI, a nova versão internacional, ou a mensagem do Eugene Peterson, estou correta? Tá correto, tá corretíssimo. Eu gosto muito da Bíblia em suas distintas versões, mas eu gosto muito dessa tradução, dessa versão do Eugene Peterson. Eu acho ela muito interessante. E é o próprio Eugene Peterson, né? Sim. Ele é uma figura, foi uma figura tão maravilhosa, que nos maravilhava muito. Eu acho que também essa cercania dele e do irmão Saião também, que foi um dos editores da Mensagem em português, conhecê-los, ter tido o privilégio de conhecê-los, também faz essa diferença nessa proximidade. John Stott ou René Padilha? Uau! Essa é difícil. Porque amo os dois. Conheci o Stott como meu professor e o professor René Padilha também. Pela proximidade hoje, por ter feito tanto nessa teologia que eu amo. Vamos falar do René Padilha, então. Tá. Só curiosidade, eu sei dessa proximidade sua com o René Padilha, mas também com o John Stott. Foi seu professor? O John Stott me deu algumas aulas quando eu estudei na Inglaterra. E eu me encontrei com ele em algumas circunstâncias do Langham. E o John Stott, eventualmente, é uma pessoa que teve uma influência enorme no Pacto de Lausanne, nas reuniões de Lausanne. Uma pessoa a quem devemos muito. E eu pensando aqui que nós somos a soma de 5 pessoas. Agora eu entendo porque quem é você falando dessas pessoas aí tão amadas, queridas, admiradas, né, na teologia, não só na teologia, mas na vida, né? Gente que acrescenta. Mais uma com personagens aí da teologia. Vamos pro Brasil. Durvalina Bezerra, Rosa Maria Valadão. Difícil demais. A Rosa pregou no dia da minha conversão, uma mulher de oração. E a Durvalina Bezerra também. Então, a Rosa, a nossa saudade, a Durvalina, o nosso abraço, porque as duas nos chamam a orar. Luar do Sertão, de Candiba, ou a Estrela do Deserto? O Luar do Sertão da memória, as Estrelas do Deserto. Difícil também, mas eu acho que pela saudade, vamos falar do Luar do Sertão hoje. Ainda que vem do sertão, ou melhor, que vem do Nordeste, e ainda com coisas do Brasil, forró ou samba? É difícil. São estilos tão brasileiros, mas lá de Candiba e da Porteira e da Roça, vamos falar do forró então. De música é legal, eu gosto de falar de música. Santiago Benavides, João Alexandre.
Os dois são poetas maravilhosos. O Santiago hoje é um amigo que a gente conversa sempre. E por essa proximidade, o Santi. Zazá, cheio de gente boa nessa vida, né, Zazá? Tudo gente talentosa, gente querida. Última, mais uma aqui. Presencial ou online? Presencial! Não vejo a hora de correr pro abraço. Todos nós, Zazá, todos nós. Mas muita gratidão, porque o online existe. Por falar em gratidão é o tema do Mobiliza. E postei alguns textos sobre gratidão e muita gente me perguntando, nossa, que texto bonito, eu gostei. Eu falei, não é meu, é da Zazá. Outro dia, nossa, que legal, bonito, não é meu, é da Zazá. Bom, eu estou falando daquela frase sua, gratidão é a dança do coração que não desiste, e outras frases nesse sentido que você nos ajudou a construir quando estávamos escrevendo e desenhando o Mobiliza, o tema do Mobiliza, né, a proposta. A gente escolheu falar sobre gratidão. É um momento muito oportuno para a gente falar de gratidão. Fala para a gente por que você também acredita que é um momento oportuno falarmos de gratidão. Inclusive, agora, nesse momento que eu te pergunto, mas como também no tema do Mobiliza Brasil em Brasília, que acontecerá esse ano. A gratidão não nasce do que deu certo e do que deu errado. A gratidão nasce da confiança que nós temos em Deus, da alegria que frutifica em nosso coração. E ainda nos momentos mais difíceis, eu quero agradecer a Deus pelos amigos, pelos irmãos. Alguns deles partiram e hoje eu quero fazer menção de amigas e amigos de Candiba que faleceram. Sofro por eles e sofro com as famílias, mas eu agradeço a Deus por ter tido o privilégio de conhecê-los, de conhecê-las. A gratidão é lançar tudo nas mãos de Deus, como está escrito em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com gratidão, apresentem os seus pedidos a Deus. Apresentar os nossos pedidos a Deus com gratidão. E é isso que nós faremos em outubro, no Mobiliza. Essa gratidão. A gratidão não quer dizer que não vamos chorar, que não vamos lamentar, mas vamos agradecer e vamos deixar que o nosso coração floresça. Não vamos deixar que o nosso coração seque. Não vamos deixar que o nosso coração endureça. O nosso coração é sensível, ele sofre, mas deixemos que o nosso coração faça florescer e que o seu fruto, as suas flores, sejam frutos de gratidão e de louvor a Deus. Eu acredito que a gratidão é medicina para a alma, é bálsamo, é aquele orvalho que cai na folhinha e a ilumina nas manhãs difíceis. É aquela água que chega no momento da seca. São aqueles pequenos oásis que a gente encontra no deserto e se senta e compartilha o pão e agradece, ainda que sabendo que amanhã pode ser um dia árido, que amanhã a seca pode retornar, mas hoje nós agradecemos, porque agradecer é dar oportunidade à alma e ao coração para serem curados e curados na presença de Deus. A gratidão ilumina os lugares ocultos da nossa alma e coloca as nossas feridas diante de Deus, o Deus que cura e que derrama azeite e bálsamo de cura sobre nós. Vamos sim, vamos agradecer, sejam quais forem as circunstâncias. Provavelmente, depois de tantas viagens, você explorar tantas terras, quando eu falo de conhecer, né, de pisar em tantos chãos, qual um que traz uma emoção especial para você, ou esse sentimento de gratidão especial, um lugar que você passou? Fala pra gente. São tantos lugares, é tão difícil uma mãe falar o filho que mais ama, né? Mas você usou a palavra emocionante quando você me falou. Eu acho que um lugar que me emocionou muito, porque foi um lugar de dor, mas também de celebração. Foi a Índia.
em uma viagem que nós fizemos para acompanhar as pessoas que foram vítimas, que sofreram com o tsunami no sul da Índia. No meio de um ambiente de morte, de dor e de tristeza, de todas as emoções se misturarem, criar caminhos para agradecer, caminhos para compartilhar, caminhos para acolher a vida. E aqueles dias que a gente não sabia muito definir o que era noite e o que era dia, eu me lembro de uma criança pequenininha que havia perdido muitos familiares naqueles momentos, naqueles dias, e ela vinha bem de manhã. A gente dizia para ela: você vem amanhã às 8. Mas falar para uma criança para vir às 8, às vezes ela chegava às 5 da manhã e ele subia na cerca e gritava: Acá, Acá, que queria dizer irmã, irmã. E até hoje, às vezes eu vou caminhando e escuto esse grito: Acá, Acá, irmã, irmã. Talvez existam pessoas em algum lugar gritando para você: Acá, irmã, irmã. E talvez um sorriso, uma palavra, um gesto, uma atitude seja aquilo que aquela pessoa precisa para ser apoiada, animada no meio da sua dor. E talvez essa palavra seja uma palavra que nos leve juntos para Jesus e para a mesa onde Ele se revela. Porque em nossa caminhada, Jesus é o centro. Jesus é Senhor. A Ele seja toda a glória, nos caminhos de dores e nos caminhos de celebração. Sejamos todos gratos a Deus. Gratos pelas experiências, gratos por estar presente na vida de alguém e ter alguém presente em nossas vidas. Gratidão, palavra que serve para todos os momentos. E serve para agora, para te agradecer por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Começamos falando sobre lamento, sofrimento e terminamos falando sobre gratidão, e é algo que dá certo. Nós não mudamos, né, de assunto. Tem tudo a ver. É uma ótima combinação. Que legal, Zazá. Eu vou te pedir para fazer suas considerações e algo que você queira compartilhar para a gente finalizar o nosso bate-papo, já agradecendo. E a gente sempre fala aqui, Zazá, que nós estamos aqui porque acreditamos no poder de uma boa conversa. Para isso estamos aqui. Eu acredito nessa conversa, e eu gostaria de reafirmar o que nós falamos no início, que essa conversa seja também um abraço. E se tem alguém aí nos ouvindo, solitário, triste, que se sinta abraçado, sem esperança, que sinta essa graça de Deus que acende a esperança em nosso coração. Se você está chorando, se aconteceu alguma coisa, se você perdeu um parente, um familiar, sinta-se apoiado nesse momento e saiba que nós te abraçamos em oração. Estamos juntos nessa caminhada. É muito difícil sofrer sozinho, mas sofrer acompanhado nos dá esperança. Sinta-se acompanhado através dessa conversa. Um abraço grande, com muita gratidão, e que essa gratidão continue acendendo a esperança dos nossos corações, a esperança que não decepciona, porque Jesus derramou seu amor em nossos corações. Esperança que não defrauda e se alimenta da graça e do amor de Deus. Que lindo, Zazá. Muito obrigado. Nós temos aqui os 3 Cs da internet. Não esqueça dos 3 Cs da internet. Nós chamamos esses 3 Cs de curtir. Quando você curte, você está dizendo: entendi, foi válido, valeu a pena, acrescentou. Então, curta. É o nosso jeito online de dizer, o nosso jeito digital de dizer amém. E quando você não esquece de um segundo C, que é o C do comentar, nós estamos dizendo que não apenas a gente fala, você também pode falar. Faça a sua consideração, você não precisa concordar com tudo que falamos. Você pode também compartilhar o que você acredita, você pode trazer a sua observação. E é assim que a gente cresce. Estamos aqui para ouvir também você. Então,
comente, não deixe de comentar. Fala o que você entendeu, o que significou para você esse bate-papo, se acrescentou, por que acrescentou. E também, terceiro C, compartilhe, porque se você está compartilhando é porque valeu. E assim como você foi acrescentado, edificado, abençoado nesse bate-papo, alguém também será acrescentado, será abençoado. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Zazá, pelo seu tempo precioso, pela partilha, por estar sempre com a gente, sempre próximo da gente nessa caminhada, nesse momento, não só nesse momento de pandemia, de gravações, mas sempre compartilhando risos, lágrimas, amizade, dons e talentos. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham a gente nessa jornada e ainda lembro que temos mais 3 episódios para essa primeira temporada do Mobcast Follow Up. Deus abençoe, Deus guarde seu coração. Não se esqueça, sempre juntos, em direção aos que sofrem também. Um abraço.